É o tempo todo denúncia, todo dia. Não sei como é que tu consegue arranjar tanta denúncia, mas tu arranja, cara. Tu acha que isso já são sinais dos fins dos tempos? O amor de muitos está se esfriando? Cara, não tenho dúvida disso. Na verdade, eu recebo essas denúncias. Não coloco nem a metade do que eu recebo. Pessoal, eu fui convidado para participar de um podcast em Balneário Camboriú. E eu não sou de participar de podcast, cara. Tem que ter muita confiança e amizade da parte de quem me convida. Até porque eu prezo pela minha segurança. E ontem eu estive participando do podcast Papito Talks, que é do maior site de notícias na Dubai brasileira, conhecida como Balneário Camboriú, Santa Catarina, aonde o jornalista Pedro, faz um excelente trabalho dentro desse contexto jornalístico. Na verdade, surgiu depois de um comentário até no próprio canal do Papito Talks, de uma dica de colocar eu, o Zaio, conversando com a lenda do Brasil, a lenda de Santa Catarina, o Pedrão Pão de Batata. Eu não sei se você conhece o Pedro Pão de Batata, mas ele ele se tornou meme quando a internet aqui era tudo mato, se posso assim dizer. Viralizou nas redes sociais em 2011, se eu não estou equivocado, quando ele foi entrevistado na saída da faculdade e acabou viralizando no Brasil inteiro. Se você não se recorda, eu vou mostrar para vocês para ver. Aquele que não conhece vai ficar conhecendo, quem conheceu vai se recordar com certeza. O Pão de Batata com vocês. O que você costuma comer na universidade? Assim, calzone, assim, essas coisas, o pão de batata e outras coisas. Você acha isso saudável? Acho. Obrigada. É esse cara aí, cara. E hoje ele está aí com 39 anos, segundo a informação. E o Pedro do Clique Camboriú, que tem o canal Papito Talks, me fez o convite para eu estar junto ali, trocando uma ideia. Cara, é um bate-papo totalmente improvável, aleatório em outras palavras. Mas eu pude ali interagir com o Pedrão, até porque o Pedrão é da Igreja Adventista do Sétimo Dia e está com aquelas loucuragens dele ali sobre fim do mundo, enfim, vocês já sabem o meu ponto de vista nesse sentido. Eu não fui lá para confrontar ele, bem pelo contrário, fui lá para participar. E eu tive a oportunidade também, em um momento ou outro, falar de política e religião. Eu vou deixar com vocês aí um corte do podcast do Papito Talk Show. Na Meibira fala que o amor está esfriando. É, por isso que eu falo, cara, dentro do contexto que eu vivo hoje, vendo, é só podridão desse contexto, porque eu recebo. Inclusive, há quem diga que eu sei mais do que os próprios líderes hoje, do que acontece de tão sujeira no meio. Eu percebo que a igreja hoje, na verdade, é chamada de igreja, mas deixou de ser igreja há muito tempo. O foco hoje é empresa. Empresa? Empresa, o negócio se tornou muito lucrativo ao ponto de muitas instituições hoje terem os seus donos, algumas que antigamente não era assim, era votação, enfim. Hoje não, hoje o negócio está passando de pai para filho, se tornou um negócio muito lucrativo. E aí eu concordo com o que o Pedro falou no começo. A igreja mesmo, que eu acredito, está em outro nível. Inclusive os desigrejados, que não fazem parte das instituições, fazem parte desse contexto de Igreja de Cristo. Que é as pessoas que têm a consciência do que é vida com Deus, que sabe viver uma vida com Deus fora das quatro paredes. Tem aquele que frequenta um local, mas ele sabe que se chegar o momento e não ter como mais frequentar, ele consegue manter uma comunhão com Deus longe daquilo. Mas o que a gente vê hoje, partindo da liderança em si, cara, eu não vou generalizar aqui, mas uma grande parte, uma grande maioria não tem comprometimento nenhum. Por isso que eu digo que são os anticristos. Porque hoje tu vê barbaridades. Eu estou denunciando um caso aí que deu uma repercussão nacional e internacional. Começou, na verdade, em Orlando. Filho de um pastor que abusou de uma criança de 5 anos. O cara era membro da igreja, membro da diretoria da igreja. A igreja até agora não fez nada. Os líderes de influência do Brasil, principalmente, ninguém deu uma palavra a favor da vítima e passam pano o tempo todo. Então, vivemos um tempo onde que
aqueles que deveriam estar do lado das vítimas, dos necessitados, dos desassistidos, daqueles que sofrem. Não, eles estão do lado de um sistema que é o que eu falo nos meus vídeos. A igreja hoje se tornou parte do sistema político como um braço muito forte, fortalecendo inclusive o que o Pedro fala aqui, a influência do anticristo. A igreja hoje, instituições, não estou falando da igreja de Cristo, tá? A igreja de Cristo é outro nível. Mas como conhece como igreja, instituições religiosas se tornaram um braço forte do sistema político. Enfim, eu vejo assim, cara, a igreja não está desempenhando o papel dela há muito tempo. Posso... Tá osso ser criador de conteúdo, ainda mais de conteúdo de denúncia? Bastante. Conversando com alguns companheiros meus, a ideia é quase que ir embora do Brasil, porque eu acredito que não seja só o Brasil, principalmente jornalismo, né? O teu ramo também. A gente percebe que tá muita perseguição. Qualquer coisa vira processo. Eu vou dizer, na minha... tá osso ser jornalista. Mas eu acabo entendendo que isso, cara, tem que ser um chamado, sabe? Uma coisa de que eu tenho que enfrentar, não sei. Na verdade, o que eu percebo é assim, você cobra, porque primeiro já começa a questão da crítica, que no Brasil, não sei, mas no Brasil esse negócio de você ser crítico, parece que é o cara ranzinza, o cara que rebaixaram isso. Sendo que a crítica, no meu ponto de vista, é ela que traz a régua para a moralidade funcionar, para a coisa certa funcionar. Diante de críticas é que o cara melhora. Então já começa nesse ponto de vista aí de você ridicularizar a crítica tua, seja ela política ou não, no meu caso religiosa, né? E parece que você falar a verdade, você vira um alvo. Vira. Um alvo não só de quem assiste, na maioria das vezes, mas geralmente... Cara, eu fico admirado assim, eu levo o processo... Não é porque eu falei o assunto em si. O processo nunca é pelo assunto. Sempre é porque eu falei um apelido ou passei um pouco dos limites nas minhas colocações e o processo vem por isso. Nunca é o processo pelo problema, pelo fato em si. O cara tá mentindo, não. O processo é porque tô denigrindo a imagem, porque chamei o cara de tal coisa. Entendeu? É ridículo, mas é a realidade que a gente enfrenta. E como esse meio jornalístico, eu acho que tá terrível, cara. Eu vejo muitos outros colegas, né, do youtuber aí, que são jornalistas, inclusive estão refugiados fora, né? Se você quer ver mais dessa conversa aleatória minha aí com o Pedrão Pão de Batata, que é uma figura, inclusive eu conto a história, né, no começo do podcast lá, como que eu conheci o Pedrão Pão de Batata. Eu gostaria que você fortalecesse, fosse lá, comentasse e vamos fazer o Pedrão Pão de Batata um pouco mais feliz com seu like, seu comentário lá. Dá uma força pra nós lá, beleza? Lembrando sempre que o nosso canal aqui tem a responsabilidade de dar a voz àqueles que sofrem e padecem dentro desse contexto que eu chamo aqui contexto nojento evangélico. Que ao invés de desenvolver o seu papel em prol do próximo, não, ele vê o próximo como meio de ganhar dinheiro. Agradeço a cada um de vocês. Deixe seu comentário aqui também. O seu joinha ajuda muito, se inscreve no canal se não é inscrito, se já é inscrito, verifica aí se não foi desinscrito. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.